mas a vida me trouxe para esse caminho. Então, a mentoria foi um divisor de águas muito grande para mim. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Trabalhar na Austrália. Eu sou a Carol Duarte, mentora de carreira, e hoje eu tô aqui com a Aline, que é de Ribeirão Preto, formada, graduada e pós-graduada em contabilidade. Chegou aqui na Austrália em janeiro de 2018. Já trabalhou como faxineira de casa, como faxineira de obra, com end of lease, que é uma faxina mais pesada quando as pessoas vão sair da casa, né? Como barista e hoje trabalha como contadora aqui na Austrália. Aline, muito obrigada por aceitar o meu convite de vir aqui conversar com a gente. Sou eu que agradeço, obrigada. É uma alegria podendo estar aqui conversando com você hoje. E muito obrigada por ter me chamado, é um prazer. Você sabe que eu tenho muito orgulho, né, de toda a sua trajetória e uma das primeiras coisas, assim, que eu imagino que deve estar na cabeça de todo mundo é o seguinte: como que foi trabalhar, né, como faxineira, como barista por muito tempo, mesmo não sendo apenas graduada, mas pós-graduada lá no Brasil? Como que era isso para você? Então, foi um desafio muito grande. Foi muito difícil. Foram anos difíceis, de perrengue, né? Muito perrengue. E de tristeza, porque estava fazendo um trabalho que eu sabia que eu não tinha sido qualificada para aquilo. Eu sabia que eu poderia estar fazendo algo diferente, algo melhor. E algo estava assim fechado, né? Meus olhos estavam fechados assim para a possibilidade de crescimento. Eu não conseguia ver o que eu poderia fazer para crescer. Então era difícil, difícil mesmo. Sim. E Uhum, voltando lá no seu início, né? Por que que você escolheu vir para a Austrália uhum. e por que também escolheu fazer o intercâmbio aqui? Tá, a escolha inicial de vir para a Austrália, né? Eu dei uma namorada, Canadá, pensei em New Zealand, mas a Austrália eu pensei, dei uma estudada. O clima chega bem próximo do clima brasileiro, né? Então eu pensei, eu vou para a Austrália, porque é o que tá mais próximo de mim. Então eu Uhum. talvez eu vou me adaptar melhor ao clima. Então, o primeiro foco foi o clima, foi Sim. o que me chamou a atenção. E você veio estudar inglês. Inglês. E qual que foi o seu objetivo? Ou os objetivos, né? Porque muitas vezes a gente faz o intercâmbio, a maior desculpa é o inglês, mas às vezes tem outras coisas por trás também. E pra que melhorar esse inglês? O primeiro foi o inglês, porque eu já era graduada, pós-graduada, uma mulher independente, tinha o meu próprio apartamento, minha casa, um trabalho, e faltava a língua inglesa, né? Fazia o inglês do Brasil, intermediário, eu saí de lá achando que era intermediário. Cheguei aqui, igual eu conversei com você, eu não sabia nem pedir McDonald's, eu ficava com medo de pedir McDonald's, né? Então, o inglês. Aprimorar o inglês e voltar para o Brasil falando inglês. Então, essa foi foi o que me impulsionou a vir para a Austrália. Sim. E esse inglês você queria aprender, queria melhorar, pensando no profissional? Ou era algo mais voltado a poder viajar e coisas nesse sentido? Um pouco dos dois. Uhum. Era um pouco dos dois. A vontade de aprender inglês. Eu assistia vídeos em inglês. Ai, queria tanto entender o que eles estão falando, né? Rapidinho. E quando eu estava lá no Brasil, era muito interessante, porque a ideia que eu tinha, né? Tipo assim, eu vou chegar lá na Austrália, vou ficar 6 meses lá e vou voltar pro Brasil arrasando no inglês. Hum. A história não é bem assim. E então, assim, era o inglês e, claro, a Austrália em si, linda, né? A praia, pessoas maravilhosas. Então, é um mix de tudo, mas foi o inglês que me Sim, chamou a atenção. sim. E a gente conversou um pouquinho aqui antes de começar, em relação a toda essa dificuldade que você teve no início por conta do seu inglês, né? Sim, Conta um pouquinho aqui pra gente como que foi chegar na Austrália, como é que era sim. o seu nível e quais foram as dificuldades, os maiores perrengues que você passou por conta da língua. Olha, são muitos perrengues, né? Eu não vou ficar aqui falando horas dos perrengues, mas apenas dando uma pimentadinha, assim, nos perrengues. Então, assim, eu estudei inglês lá no Brasil, mas aquele inglês, né, olha, que falhou um pouco da minha parte também. E os maiores perrengues
varia de não conseguir não pedir a comida, pedir até a comida errada, comer a comida que não era aquilo que você estava imaginando. E apontar o dedo, é esse aqui, o dedo era a comunicação, era o dedo, né? Então, o que você quer comer? Eu olhava lá no menu, fazia, eu traduzia e colocava o dedo. E coisas simples de puxar a porta, abrir a porta, coisas que de repente estava lá no Brasil, parecia que fazia muito sentido aqui, na hora que chegava aqui já não fazia tanto sentido. E na hora que você vai conversar com o australiano, com quem está fluente de inglês, né, como eles falam muito rápido, eu não conseguia acompanhar a agilidade da fala deles, né? Porque lá no Brasil você aprende how are you, né? Aqui é how are you, né? Eu falava, gente, o que ele tá falando? Eu não entendi o ya, o que é ya, entendeu? Então esses pequenos detalhes eu me perdia muito. Então, assim, e o medo, eu era bastante tímida. Então, eu me fechava. Então, eu ficava com medo de conversar. E aquilo foi só me travando. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito com os brasileiros que me ajudaram muito. Mas eu só ficava falando português o dia todo, que não ajudava em nada. Aí eu ia para a escola à noite fazer o curso de inglês, né? Aprendi alguma coisa, mas aí na hora que eu voltava para moradia, eu estava com brasileiros e ali eu ficava no português o dia inteiro e o final de semana inteiro, e o progresso demorou bastante para chegar. Sim, é muito comum isso acontecer, né? Sim. Porque no final das contas a gente já tá em um país diferente, tudo é diferente. Sim. Querendo ou não, em outros brasileiros a gente acha, né, a nossa casa. Então, é mais fácil se conectar, né? E Sim. isso também tem os seus lados bons, mas tem alguns lados ruins. E essa parte do profissional, por exemplo, é algo que a gente vê acontecendo o tempo todo. Primeiro, o desenvolvimento da língua. Sim. Mas outra coisa também que é muito comum é a gente ouvir de outras pessoas que o que tem pra gente trabalhar aqui na Austrália são os empregos operacionais. Sim. Como que foi isso pra você? Você teve pessoas, né, te incentivando a buscar outros tipos de emprego, a entrar pra sua área, ou não foi assim? Não foi assim. Eu não tive nenhuma instrução, nenhum conselho, nenhuma instrução de como chegar aqui na Austrália ou como sua vida não precisa ser tão difícil se você partir por esse caminho, né? A intenção era realmente aprender a língua inglesa. Mas eu não precisava ter passado por todo aquele processo se eu tivesse tido uma orientação desde o começo. Então, eu não tive nenhuma instrução. A instrução chegou muitos anos depois com a mentoria que eu tive com você. Que bom, fico muito feliz. Sim. Que pelo menos, né, mesmo que foi anos depois, que foi suficiente para mudar aí o seu rumo e te levar aonde você está hoje, né? A mentoria foi um divisor de águas na minha vida. Claro, eu já tinha, né, o meu potencial, tudo. Eu estava bastante aberta a aprender, estava bastante aberta a travar um novo caminho na minha vida, mas a mentoria, ela me trouxe uma orientação mesmo. As perguntas que eu me fazia sozinha, como é que eu vou, como é que eu falo, o que que eu faço, como é que aplica, eu não tinha as respostas dentro de mim. E por mais que eu pesquisasse, né, vou lá no Google, o Google vai me ajudar. Mas é uma pergunta aqui, uma ali, mas eu não tinha como proceder direitinho. Eu ficava muito perdida no processo. Aí a mentoria, quando eu te conheci, né, eu falei, não, deixa eu ver, eu vou investir isso. Foi o primeiro curso que eu comprei online. E eu acho que foi o melhor investimento que eu fiz. Porque depois disso, né, me trouxe uma estabilidade emocional, financeira, de rotina, familiar, que com esse investimento eu pude dar retorno para minha família, né? Porque sou mãe, tenho partner, tenho casa, né? Então a vida mudou muito. Eu cheguei como estudante solteira e a vida aqui na Austrália aconteceu. Não é assim para todo mundo, né? E cada um segue um caminho diferente, tá tudo bem. Mas a vida me trouxe para esse caminho. Então a mentoria foi um divisor de águas muito grande para mim. Positivo. Que bom, fico muito feliz. E conta pra gente aí um pouquinho dessa Aline mãe nos empregos operacionais, ou pode até voltar um pouco mais, como foi a sua trajetória, primeiro emprego que você teve aqui na Austrália, como que você chegou, né, de
faxineira até a contabilidade. Tá, quando eu cheguei em janeiro de 2018, final de janeiro, cheguei, vou aprender inglês em 6 meses, eu já tinha o ticket para voltar para o Brasil e vou voltar para o Brasil perfeita no inglês. Vou fazer o curso, vou trabalhar de faxineira, porque lá no Brasil a agência me falou, olha, chegando lá você vai conseguir os brasileiros, contatos, você vai trabalhar como faxineira e tá tudo bem. Ok. Eu demorei uns 2 meses para conseguir o primeiro trabalho de faxina. Fui faxinar a casa com amigas brasileiras. Um trabalho bastante pesado, né? Eu ia trabalhar de faxina pegando ônibus. Então, a casa era 1 hora de onde eu estava, então era bastante difícil. Então, eu trabalhei como faxineira, faxineira de obra, ah, quando vai entregar ao apartamento, a casa no final do aluguel, né? Aquela limpeza pesada que a faxineira tem que fazer, fiz também. E até que teve um dia que eu falei, olha, eu gostaria de aprender a fazer café. E eu lembro que quando eu saí do Brasil, eu escutei sobre barista, né? Mas deixa eu ver se eu consigo fazer café, que eu gostava disso. E aí fui fazer curso de barista. Aqueles cursos mais simples, né? Mas eu fui fazer para entender tudo e fui reprovada porque eu não conseguia nem responder a pergunta do professor. Fui reprovada em 3 cursos de barista. Paguei os 3 cursos e fui reprovada porque eu tinha muita vergonha de falar, não conseguia fluir e eu sabia o que o professor estava ensinando, mas eu não conseguia, eu fiquei muito fechada. Mas hoje eu entendo que é porque eu não praticava eu não tinha ninguém para eu praticar. Eu aprendi um pouco do inglês, né? Mas na hora de falar eu ficava com vergonha. Sim. Então eu fui reprovada por conta de não saber me comunicar. Sim. No curso de barista, um curso que é muito simples aqui pro padrão australiano, é muito simples. É complicado, é de tipos de perrengues que às vezes faz a gente, às vezes, até se questionar. Desistir. E aí eu pensei, não, eu vou ter que limpar, continuar limpando, né? E aí um certo dia eu pensei assim, não, eu vou fazer uns trial, né? Eu vou começar a aplicar para vaga de barista. Vou fazer uns trial para ver se alguém me chama para fazer café. E aí eu comecei a aplicar, eu olhava lá no Seek, no Gumtree, comecei a aplicar para vaga, tinha o WhatsApp, né, que o pessoal posta algumas vagas, e comecei a ir para os trials, sendo reprovada de novo, porque eu não conseguia pegar a ordem, o pessoal pedia para eu fazer alguma coisa, eu não entendia o que a pessoa estava me pedindo. E era reprovada, mas nesse meio tempo eu tinha que limpar a casa para poder fazer algum dinheiro. Eu lembro que teve uma semana que eu gastei mais de Opal Card do que eu fiz de dinheiro, só para você ter uma ideia. Porque uma vez que você vai fazer um try, você vai fazer um try main, na hora que você volta, você perdeu metade do dia, porque eu ia de trem, aí eu tinha que pegar ônibus, voltar para casa, então assim, você perde um pouco, né? Então perdi a boa parte do dia. E aí eu fui fazer trial, fiz muitos trials, fui muito reprovada. E em um dos cafés de uma asiática, no final do dia eu fiz o trial no café dela, no final do dia acho que o antigo barista dela abandonou ela, porque ela não pagava ele direitinho, era uma má pagadora. Ela não pagou o que ele pediu para pagar. E no final do dia ela me chamou para fazer café, para trabalhar com ela. E eu fui trabalhar com ela. Eu fiquei trabalhando com ela por uns 8 meses, ganhando muito mal, né? Nem sei se eu posso falar o tanto que eu ganhava, porque é bastante difícil. Pode contar. Pode falar? Eu ganhava $16 por hora. Você vai fazer esse cálculo há 4, 5 anos atrás, então era a média das brasileiras que trabalhavam como cleaner, ganhava $25 por hora, 30, tinha amiga minha que ganhava $40 por hora. Eu fui trabalhar no café ganhando $16 por hora by cash. Isso porque você, na verdade, era formada, pós-graduada e trabalhando em uma profissão nova e ganhando menos do que o salário mínimo, né? Porque quando eu cheguei aqui pela primeira vez em 2016, o salário mínimo já era
próximo a uns $20. Sim, sim. E eu ganhava $16 por hora, by cash. E eu pensei assim, gente... aí, quando eu cheguei lá no café dela, ela era asiática, né? E eu percebi que o inglês dela também era ruim, então a gente se entendeu ali. Eu e ela teve uma empatia uma com a outra. Mas os clientes dela estavam quase que no mesmo nível que eu, assim, pedindo ordem com os dedos, assim. Então eu comecei a entender um pouco o que eles estavam falando. E ali eu fiquei trabalhando com ela durante uns 6, 8 meses. Aí ali eu consegui, do meu jeito, né, praticar um pouco mais do trabalho de barista. E aí depois eu fiz um trial num outro café, um café bastante luxuoso, em Mosman, que é um bairro bem Aussie, né? Na frente da praia de Balmoral. Então, na hora que eu fui fazer o trial lá, eu fui para trabalhar em um quiosque nesse restaurante, que é um restaurante e tem um café. E tem o restaurante e o quiosque. E aí eu fui trabalhar como barista. E aí, como eu já tinha praticado muito no café dessa asiática, né? Ela não ficava me importunando, porque eu ganhava $16 por hora. Então, para ela, estava ótimo, porque o barista dela antes ganhava o salário normal. E eu, 16, então ela não queria me perder. E aí, quando eu fui fazer o trial nesse outro lugar, eles me colocaram no quiosque, mas aí depois de 2 semanas eles me transferiram para o restaurante como head barista, que era o barista como se fosse, não um barista-chefe, mas o barista da frente, da linha de frente. Uhum. Que aí eu fazia os art lá, né? Fazia os coraçãozinhos, fazia dragãozinho. E aí ali me abriu muitos caminhos. E também consegui um trabalho, que eu trabalhava lá part-time, trabalhava no TFN lá part-time, e consegui um outro trabalho perto da Winner Station. Trabalhei também part-time lá. E aí a coisa fluiu, porque eu já não estava, eu já estava trabalhando com pessoas australianas. Uhum. Por mais que eu tivesse um pouco da dificuldade, a gente que é brasileiro, a gente se cobra muito, né? A gente quer sempre estar falando perfeitinho, né? Mas aí ali eles me entendiam, eu entendia eles, e eu só trabalho bastante, chegava lá às 6 horas da manhã, tinha a chave do café, abria, fechava, muito organizada. Então, assim, eles gostam disso, né? Sim. E aí ali eu fui pegando prática e me ajudou bastante. Sou Sim. muito grata, me ajudou bastante. E é isso. Você falou uma coisa interessante aí em relação à cobrança que nós brasileiros temos, né? Em relação ao nosso inglês. A gente acha que o inglês tem que estar perfeito. E você chegou aqui em 2018, mal conseguia se comunicar. Sim. Obviamente que demora um bom tempo aí para conseguir estar com o inglês realmente muito, muito bom. Sim. Quando você foi buscar o seu emprego na sua área de formação aqui, Sim. você já estava super confiante em relação ao seu inglês? Já estava muito bem? Como que era isso? Quando eu conheci a sua mentoria, comecei a aplicar para as vagas, né, de trabalho, eu estava muito insegura referente às entrevistas. Pensei, eu não vou dar conta de fazer entrevista, e eu realmente não me sentia segura ainda. E durante as mentorias, você ensinava muitas perguntas que o pessoal faz aqui durante as entrevistas, que é muito difícil, é muito diferente do padrão brasileiro. E aí foi quando eu comecei a aprender mesmo, né? Como é que eles iam me perguntar e o que eu tinha que responder. Eu usava o Google, e o meu partner, ele é australiano, ele me ajudou em muitas coisas. E eu já estava num ponto também de pagar um professor de inglês para poder me ajudar a melhorar minha pronúncia para as perguntas, né? Não precisei chegar nesse ponto, mas eu já estava pensando nisso, para melhorar minha pronúncia. E é uma cobrança muito grande, né? Você se coloca muito para baixo, você se sabota achando que você precisa ter um inglês perfeito para você conseguir o trabalho. E não é bem assim. Não precisa ter um inglês perfeito. Eles entendem que não precisa. Nem sei como te explicar isso, mas o entrevistador ele não vai te cobrar um inglês perfeito. Então, essa cobrança que a gente coloca na gente não faz sentido. Sim. E pensando nisso e no seu nível de inglês, então, você acredita que daria para você ter ido atrás do seu emprego na sua área de formação antes disso? Sim, sim. Eu poderia ter começado muito antes. Eu não sei te falar qual foi o tempo antes, mas
talvez com o máximo, depois desses 6 meses, 8 meses de Austrália, eu já teria potencial para ter aplicado para minha área e provavelmente teria sido aprovada. Sim. Não precisava ter passado 3 anos trabalhando, né, no serviço operacional. Eu teria encurtado aí 3 anos de VET. VET é caro, né? E você sabe, toma muito tempo e muitos VETs que a gente compra aqui na Austrália não vai dar progresso, né? A gente só compra para poder ter o visto, continuar com o visto. Então, eu teria encurtado ali 3 anos, no mínimo. No mínimo. Sim. E, inclusive, né, isso em relação ao inglês. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que melhorar muito o nosso inglês pra gente aí sim entrar na nossa área. Uhum. Mas o que eu ouço de todo mundo, e pelo menos foi o que aconteceu comigo também, é que geralmente entrando na minha área que o meu inglês melhorou. Como que foi o desenvolvimento do seu inglês depois de você entrar na sua área de formação? Melhorou 100%, mudou 100%, porque entrando na minha área, né, na área de formação, as palavras que eu nem pensava em praticar, que é na minha área contábil, eu já estava trabalhando com ela ali full time, todo dia conversando com minhas amigas, eu ouvia elas falando, eu falava, deixa eu ver como é que fala, ouvia de novo, então, trabalhando na minha área, o meu inglês deu uma alavancada muito grande, em questão assim, de 1 mês, eu já estava mais segura, muito, o meu vocabulário, né, a expansão do vocabulário técnico, trabalhando na minha área. E eu não precisei desse vocabulário técnico para fazer as entrevistas. E esse era o meu maior medo. Porque eu pensava, nossa, na entrevista, como é que eu vou falar de balanço, de DRE, coisas da minha área? Não teve isso. Não existiu isso. Então, trabalhando na minha área, o meu vocabulário aumentou assim 100%. E foi muito rápido. Então, eu não precisava ter tido tanta insegurança. Poderia ter encurtado o caminho mesmo. Sim. É porque a gente fica, né, imerso mesmo no inglês, né? Sim. Gosto de falar que, assim, quando a gente tá mesmo no mercado profissional, você vai parar também para tomar um café com uma pessoa do trabalho, aí tá conversando sobre a vida, sobre uma viagem, sobre planos. Aí você volta pro seu computador, você tá ali lendo em inglês, respondendo e-mail em inglês, conversando em inglês. Então você tá realmente imerso. E muitas vezes quando a gente tá em outros tipos de trabalho, a gente tá com pessoas que têm um inglês pior do que o nosso, ou que fala português, então a gente não vai praticar. Sim. Acaba morando com brasileiros também e, no final das contas, a gente não consegue mesmo colocar o nosso inglês à prova. E Sim. eu acho que o aperto, não sei se foi assim pra você, mas pra mim, o aperto pra ter que falar é que me jogou pra cima e me fez realmente progredir. Sim. O aperto, que nem eu concordo com tudo que você falou, da minha experiência, né, trazendo para minha vivência, que nem na empresa que eu estou trabalhando, são 100%, eles são 100% Aussie. Eu sou a única que não é Aussie, que não é australiana. Então eu acho até engraçado, eu brinco com meu partner, né, com meus amigos falando que lá na empresa onde eu trabalho, às vezes eu me sinto assim, né, quem é a Aline, quem é a brasileira, né? Porque eles sabem o meu sotaque, né? Que eu não sou australiana. Então, quando chega alguém da outra loja lá, cadê a Elaine, né? Que eles não falam Aline. Então, conversando com eles o dia todo, né? Aprendendo mais, recebendo e-mail, tendo que passar e-mail para eles, conversando com eles por telefone, né? Muitas vezes eu não entendi o que eles estavam falando. Eu falava, por favor, você pode repetir? Eles repetem. Sorry. Eles repetem. Então, assim, é muito tranquilo. Não precisava de tanto estresse. E a gente coloca muita pressão na gente, que a gente tem que falar perfeito e não precisa. Eu acredito que o pessoal que é asiático, os indianos que já estão aqui há muito mais tempo que a gente, já perceberam isso há muito tempo. Né? Então, eles já se recolocaram no mercado de trabalho, já talvez mais rápido que a gente. E essa cobrança que a gente tem de brasileiro que precisa tá tudo perfeito, realmente não precisa. Eles entendem e eles repetem para você a pergunta que eles têm que fazer. Claro, eventualmente você vai encontrar um outro que não vai ser tão gentil, mas a maioria repete e eles estão acostumados. Sim. E qual foi seu maior desafio quando você
resolveu mesmo trabalhar na sua área aqui? Foi sair do hospitality, e a primeira sensação que eu tive foi: eu vou ganhar menos dinheiro. E é a verdade. Pensei: nossa, eu tô perdendo dinheiro trabalhando no escritório, né? Eu pensava: meu Deus, tô perdendo dinheiro. Porque quando você trabalha em hospitality, quem trabalha em hospitality vai ouvir agora, vai entender o que eu tô falando, né? Muitos locais é bem remunerado. As meninas que trabalham de cleaner, né, são bem remuneradas, mas é um trabalho braçal, né? São diferenças. Então, quando eu fui trabalhar no escritório, é um contrato full-time, tem o valor da hora, é um trabalho, a hora fixa, você tem o horário que você chega, o horário que você vai sair, e você sabe o quanto você vai ganhar no final da semana. Tem lugares que pagam fortnight, que é a cada 2 semanas, e tem lugares que pagam no final da semana. O meu paga por semana. Então eu pensei assim: tudo bem, eu vou ganhar menos, mas eu vou ter um trabalho fixo. E hoje, com a experiência que eu tenho, né, já estou trabalhando nessa empresa vai fazer 1 ano e 8 meses, é tipo, tava tudo errado meus cálculos. Eu tô ganhando mais agora, porque agora eu tenho direito a sick leave, eu posso annual leave, e eu sei o quanto que eu vou ganhar, eu sei o tanto que eu posso gastar, e a comodidade mesmo, a tranquilidade, aquela estabilidade que o dinheiro traz no final da semana, né? A experiência, né? A referência que você ganha trabalhando na área profissional aqui na Austrália. Então, é uma visão bastante que realmente precisa ser bem analisada. O que eu posso falar hoje para quem está me ouvindo é que não faz sentido ficar com medo, né, de sair dessa migração. O começo assusta bastante, mas realmente a gente ganha mais no escritório. Bem mais. Aliás, você acha que você estaria comprando uma casa, né? Esse ano você comprou seu primeiro imóvel. Você acredita que se você ainda tivesse de barista, você estaria na condição de comprar uma casa assim? Então, olha, eu não vou falar que não, né? Não vou responder que não, porque cada caso é um caso, mas eu acredito que seria bastante difícil. Então, a possibilidade, as chances seriam menores. Então, esse ano foi um ano de bastante conquistas na minha vida, né? Então, assim, para comprar uma casa aqui na Austrália, o australiano, ele sabe que isso é algo muito importante. Que até para o australiano é difícil comprar uma casa. Então, vamos por aí, já começa por aí. Para o australiano é um passo muito grande. E trabalhando full time, qual é a diferença, né? Então, assim, o banco, você vai no banco, o banco vai te pedir o quê? Income, seu pay slip, quanto é que você ganha? Você tem contrato? Você vai conseguir pagar isso? Então, isso ajudou muito. Eu e o meu partner, né? Então, a gente juntou a nossa renda. Só com a renda dele não seria possível. Então, se não fosse a minha renda, não teria como. Sim. Então, assim, a junção disso tudo deu possibilidade para a gente comprar uma casa. E isso é um grande investimento, né? Então, pensa, sair da limpeza, barista, né? Que não sabia falar nada, servia os cafés tudo errado, né? Posso contar a história do Flat White Week? Por favor. Então, quando eu comecei a trabalhar de barista, né, num café dessa asiática que me pagava $16 por hora, obrigada, me ajudou muito, né? Gratidão, sempre. Mas eu lembro que tinha muito cliente que chegava lá e me pedia assim, eu quero ter um Flat White Week. E eu, no meu inglês ali de 6 meses de Austrália, né? Eu pensava, week é semana, semanal, o que ele quer? Flat white toda semana? E aí eu fazia o flat white com a chave que tinha que entregar ali pra ele, o week que ele falava, eu falei, flat white da semana, né? E aí eu fui procurar no Google, né? Comecei a pegar livro de café para entender a apostila, ler, voltei lá no curso que eu tinha sido reprovada, né? Deixa eu ver o que é o week, que eles falam. É um café fraco, week, não é de semana, é fraco. Gente, eu não matei os velhinhos lá de parada cardíaca, porque o café,
acelera o metabolismo da pessoa. Eu não matei eles por sorte. E aí eu fui fazer a weak, né? Diminui a quantidade do café, né? Half straight, que é um half shot. E aí, esse é um dos perrengues, né? Então, você imagina só. Foi daí pra mais. Não, essa história é muito boa. Quase que matei eles. Sempre tem algum perrengue em relação a inglês, né? Eu Sim. tive já era o meu terceiro trabalho na minha área aqui na Austrália. Então, eu fiz a entrevista e era um sábado de manhã, eu tava no curso fazendo aula de PTE, né, pra prova de inglês. E o cara que era pra ser meu chefe me ligou. E aí eu vi a ligação, já saí da sala e atendi. Aí ele me perguntou assim, se era um momento ruim pra falar comigo, né? Era uma bad time to talk. E aí eu, não tô na cama mais não, já acordei muito bem. E aí, no que eu tava falando isso, eu falei, não, pera, ele tá falando de bad, não bad. Aí eu, não é ruim não, e comecei, e mudei um pouquinho o discurso, mas eu tenho certeza que ele entendeu que você tava meio perdida no começo. De qualquer forma, o erro do inglês não foi suficiente pra tirar minha vaga. Então, já fiquei de novo, né, o que a Aline já disse anteriormente, a gente pensa que tem que estar com o inglês perfeito, e não é bem por aí. Não foi um grande problema, e entrei, inclusive era uma vaga full time, e ele conseguiu mudar o contrato para part-time para poder caber nas condições do meu visto. Que bom. Então foi... Muito bom. Só perrengue, né? Meu Deus do céu. E falando em perrengue, você é mãe. Sou mãe. E conta pra gente como que é ser mãe sendo barista e como tá sendo o ser mãe hoje em dia dentro de um escritório de contabilidade. Nossa, tem sido muito, muito mais fácil. Quando eu comecei, eu mudei, né, de Sydney para Central Coast, que é 1h30 de Sydney, e trabalhei um pouquinho lá como barista, uns 3 meses, até eu te conhecer depois. Aí você já me tirou do hospitality. E eu trabalhava como casual, né? E shift, assim, o manager muda o shift, deu um negócio lá na cabeça dele, ele muda. E, tipo, como é que você vai se planejar financeiramente, com família, com criança pequena? Porque eles mudam, te avisa por mensagem, e aí você se vira nos 30. E também com criança pequena, a criança precisa ir no médico, precisa de vacina, né? Tem dia que a criança não tá bem, você vai ter que ligar para o seu manager e falar, olha, desculpa, não posso ir trabalhar hoje. Como é que você vai explicar isso para o dono do café? Ele vai falar, mas quem vai fazer o café para mim amanhã? Porque não tem outra pessoa para fazer o seu serviço. Então, é um trabalho operacional que muitas vezes não tem substituto, porque os cafés, eles trabalham com short staff. É uma pessoa no caixa, uma pessoa na máquina de café, uma pessoa pegando ordem e uma na cozinha. Se o cozinheiro faltar, quem vai fazer a comida? Então, assim, a gente está falando de cafés pequenos. Eu não estou falando de uma indústria que tem 100 pessoas trabalhando lá, que um pode cobrir o outro, né? Então, trabalhando no hospitality, eu sabia quando ia poder ficar lá por muito tempo. Porque com criança pequena, como que eu ia fazer? Sim. A criança, eventualmente, vai precisar de mim. A prioridade da mãe é o filho sempre, né? Sim. E aí, quando eu comecei a fazer a sua mentoria, né? Eu tinha o meu currículo pré-elaborado antes. Eu lembro que antes de te conhecer, eu tinha aplicado para algumas vagas, mas bem amadoramente, assim, bem amador. Eu apliquei sozinha. Eu tinha uma covileira para todo mundo, era a covileira friendly, né? Vai para todo mundo, né? E não adaptava a covileira. E, assim, eu acho que eu apliquei para muitas vagas e algumas empresas muito, né, talvez muito boazinha, me contactavam por telefone, só que eu não atendia o telefone, porque eu ficava com medo de conversar por telefone. E teve um dia que eu tava lockdown em casa, né, no finalzinho do lockdown, eu falei pro meu partner, falei, olha, tem uns números estranhos me ligando, eu acho que é spam. Eu vou precisar mudar o meu número.
E aí, quando eu comecei a fazer essa mentoria, né, foi muito engraçado, porque você passando muita instrução pra gente, né? Aí eu lembro que uma das vezes das lives, eu falei assim pra você, ô Carol, mas você falou assim, o primeiro contato do entrevistador vai ser por telefone, porque o entrevistador, o manager, eles não podem ficar perdendo muito tempo com 10, 20, 30 pessoas. Eles vão tentar funilar para fazer entrevista pessoalmente com um ou dois e decidir a vaga. Então, se vocês receberem ligação, atende. Aí eu lembro que durante uma vez na live com você, eu falei assim, Carol, eu lembro que antes eu aplicava para vaga. Eu vou voltar a aplicar, porque agora eu já atualizei o meu currículo, minha covileira, agora eu entendo que tem que ser personalizado, tem que usar palavras-chave, né? Tem que ser uma coisa personalizada, atraente para aquela vaga. O entrevistador tem que pegar o seu currículo, sua covileira e falar assim, é ela, chama ela que a gente não pode perder ela, tá tudo certinho, a descrição bate com o currículo dela. Aí eu lembro que eu perguntei assim pra você na live, Carol, mas e se alguém ligar, o que eu faço? Você falou assim, atende! Aí eu falei assim pra você, mas eu tenho medo, eu não posso atender, eles vão ver que eu não falo inglês perfeito. Aí você falou assim pra mim, mas isso não é você que tem que analisar, quem tem que analisar é eles. O primeiro contato eles já estão fazendo, você tem que atender. Aí eu lembro que eu falei assim pra você, então tá, uns 3 meses atrás eu apliquei pra algumas vagas, me ligaram, mas eu não atendi. Aí você falou assim, atende. Aí eu comecei a aplicar para aquela semana e o pessoal começou a entrar em contato comigo por telefone e aí as coisas começaram a fluir, né? Você não vai... Eventualmente você pode ser aprovado na primeira aplicação, mas eventualmente você vai ser aprovado após algumas aplicações. Sim. Porque é tudo um step, né? Um passo a passo. E aí, quando o pessoal começou a me ligar, assim, por telefone, eu olhava aquele número e pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou falar com essa pessoa? Hi, Aline speaking. E aí o pessoal conversava comigo, aí às vezes eles falavam muito rápido, aí eu falava assim por telefone, olha, inglês não é minha primeira língua, né? Você se importa de falar um pouco mais devagar para que eu possa acompanhar e responder sua pergunta? E eles faziam isso, tudo bem, não, vamos fazer isso, sim, olha, eu tô te perguntando isso. Aí eu lembro que uma vez na sua mentoria, né, numa live, aí você perguntou assim para uma das minhas amigas ali do grupo, se eles te perguntarem, tell me about yourself, o que vocês vão falar? Aí eu levantei o dedinho lá na mentoria, eu falei, eu vou falar que eu sou de Ribeirão Preto e eu vou falar que eu sou aquariana. Aí você falou, não é isso. Aqui na Austrália, tell me about yourself é sobre a sua vida profissional, não é sobre você, Aline. Eu falei, ok, deixa eu ver então. Aí você explicou como que é o tell me about yourself. E muitas outras perguntas também que na mentoria tinha uma preparação, né, para você se preparar para as principais perguntas aqui na Austrália, né? Aí depois da mentoria suas mentorias era grande, né, Carol? Era. 3, 4 horas, né? Meu Deus, deixava até o carregador de celular ali, porque o carregador não dava conta da Carol falando. A gente... Era bastante, Carol. A gente aprendia, mas era bastante. Era muita informação, né? Porque no final das contas é tudo muito diferente, né? As coisas funcionam de uma forma no Brasil e funcionam de uma forma muito diferente aqui. E, inclusive, lá no Brasil, a gente já tem muita dificuldade de passar por processos seletivos, né? Sim. Então, é claro que as coisas têm que ser feitas, assim, no mínimo detalhe. Sim. E, para contextualizar, né? A Aline é, acho que da 3ª turma. Eu sou da 3ª, isso. Da 3ª turma. Então, de quando ela fez a mentoria para agora, já tem bastante coisa diferente. Então, esses encontros, por exemplo, eles hoje em dia já são menores, porque muito do conteúdo que era passado ao vivo, hoje em dia tem a metodologia gravada. Então, fica muito mais fácil de acompanhar coisa a coisa, sim, tópico por tópico. Sim. E aí, depois que você falou na mentoria, né? Atende esse telefone. Se fosse hoje, eu entenderia que você estava falando assim, Ai, Aline, por favor, não faz eu perder meu tempo com você. E aí eu comecei a atender, né? Aí foi muito engraçado, porque eu estava aplicando para umas vagas, né? E a gente conversou sobre isso. Eu apliquei para Commonwealth Bank. Teve uma vaga lá no Commonwealth Bank. Eu falei assim, nossa, essa vaga aqui financeira tá muito próximo da minha realidade. Eu vou aplicar só para testar. Isso foi uma coisa muito legal. Eu apliquei para ele, né? 2 dias depois, o Commonwealth Bank me ligou
para uma vaga muito grande. Aí eu lembro que num dia da mentoria eu falei assim para você, Carol, eu acho que tá tendo algum problema na minha aplicação, porque os bancos financeiras que estão me ligando, tá tendo algo de errado comigo. Aí você falou, não tem nada de errado, tá tudo certo. É a visão deles que eles estão tendo, né, sobre a sua qualificação, a sua experiência, né? Então eles estão acostumados a trabalhar com pessoas de muitas nacionalidades diferentes, então não tem nada de errado. Falei, então tá, então tudo bem. E aí, nesse trabalho que eu tô hoje, né, quando me ligaram para fazer a entrevista, eu lembro como se fosse hoje, né, eu apliquei para a vaga, né, uma semana depois me ligaram para fazer a entrevista, fiz a entrevista primeiro por telefone, atendi o telefone, né, aí marcaram comigo para conversar lá com a manager, né, aí eu lembro que no dia que eu fui fazer a entrevista, eu falei assim pro meu partner, né, eu só vou lá para entender, ver o que eles vão fazer. Eu sei que eles vão perder o tempo deles comigo, eu sei que eu vou perder meu tempo com eles, mas eu só quero praticar, porque aí o ano que vem eu vou começar a trabalhar. Eu tava imaginando assim, eu vou precisar fazer entrevista por 1 ano. Olha só como a gente se julga, né? Porque foi assim no barista, né? Foi, demorei bastante. E não precisou. E eles conversaram comigo numa boa. Foi um papo bem tranquilo. Conversaram comigo de boa. Pegaram algumas informações minhas. E aí, na mentoria, tem, assim, as perguntas que são praticadas aqui na Austrália, né? E eu lembro que você falava lá na mentoria, tinha um caderno do lado, eu ia anotando, né? Anotando as perguntas. Mas você fala rápido, né, Carol? E é difícil, assim. Tinha muitas perguntas. Aí eu falava assim, aí teve um dia que eu falei assim, eu vou procurar no YouTube também, no Google, as principais perguntas durante as entrevistas, porque a Carol já falou, tell me about yourself, não é para falar que eu sou de Ribeirão Preto, é para falar da vida profissional. E aí eu fui no Google também, tinha um material que você mandou, das perguntas principais, peguei mais algumas no Google, e aí ali eu acho que eu fiquei uns 3, 4 dias praticando sozinha as perguntas. Aí o dia que eu fui para fazer a entrevista, a entrevistadora começava a me perguntar as coisas, aí eu olhava para ela e pensava, essa é a pergunta número 43 da minha apostila. Aí eu já respondi, essa é a resposta 43. A resposta, assim, não é uma resposta, não precisa ser uma maquininha respondendo, sim, mas era o padrão australiano, que você tem que responder no padrão australiano, que sim, o formato brasileiro e o formato australiano é bastante diferente. E aí foi que as coisas andaram. Mas se não fosse essa ajuda ali, eu acho que eu estava falando até hoje. Eu estou respondendo a resposta errada. Sim. E aí talvez não tendo possibilidade de ter nenhuma oportunidade. Sim. Eu fico muito feliz. Inclusive, você disse do Commonwealth, mas naquela época você foi chamada para outros processos seletivos de outros bancos, né? Sim. Como que foi chegar aqui na Austrália, ser recusada 3 vezes no curso de barista, não consegui nem fazer o curso por conta... Aliás, fazer o curso, mas não consegui pegar o certificado por conta do inglês. E chegar no momento em que grandes bancos aqui da Austrália estão te procurando. Para trabalhar. Então, ser reprovada num curso de barista e aí, anos depois, tendo a orientação certa, estando com a pessoa correta... Bancos, Westpac, eu também fiz a entrevista para o Westpac e não fui para a segunda fase porque eu não quis. Commonwealth Bank, não peguei a vaga porque eu não quis. Como mãe, eu tive que escolher uma vaga, um trabalho que ficasse próximo da minha casa, uma rotina mais fácil. Então, assim, você imagina só, a faxineira, barista, né, que não falava o inglês ali bastante limitado, um banco, o maior banco da Austrália, o Westpac é o segundo maior banco da Austrália, me procurando, me convidando para trabalhar com eles. Pensa, é impossível, né? Se alguma menina, algum homem, né, algum brasileiro estiver ouvindo isso e falar assim, peraí, eu limpo casa, será que um banco, né, ou qualquer outro segmento, um engenheiro, né, qualquer outra pessoa, será que eles vão me ligar? Vão. Eu recusei trabalho em 2 bancos. A gente está falando dos 2 maiores bancos da Austrália. Sim, sim. E conta um pouquinho pra gente em relação a isso também. Porque muita gente começa a aplicar
de qualquer jeito e às vezes consegue algum emprego e aquilo que conseguiu às vezes nem é o que queria, não é o que está alinhado com a estratégia de visto, não é o que gostaria de fazer por mais tempo, o que realmente faz sentido para a vida, mas porque caiu aquela oportunidade no colo, vai. E no seu caso não foi assim. Você, na verdade, pôde escolher a vaga que você quis por conta da sua vida pessoal, né? Conta pra gente um pouco disso. Olha, eu não sei nem por onde que eu começo. Vai, vamos lá. Escolher a vaga, escolher o trabalho que você vai fazer. Parece que soa como uma coisa até meio que arrogante, assim, né? Parece que se alguém me falasse isso há 2 anos atrás, eu ia falar assim: para, não é verdade, as coisas não é bem por aí, abaixa a bola, coloca os pés no chão, que aqui na Austrália não é bem assim. E foi. Eu recusei, fui chamado para entrevista, participei da entrevista e no final, quando eles me deram o retorno positivo, você foi aprovado, eu vou te mandar a carta de oferta. Eu falei, não, muito obrigada, eu já consegui trabalho em outro lugar. Você imagina? Eu não conseguiria imaginar isso agora. Então, assim, eu mesmo não acreditava nisso. Então, se você estiver me ouvindo, acredita que pode acontecer sim. E para as mamães, para quem tá aí, né, começando esse novo desafio, porque a vida muda completamente, Sim. tem muitas responsabilidades, a rotina, né, de um bebê também muda demais a vida da mãe, principalmente da mãe, né? Sim. O que você dá de conselho em relação a essa busca de emprego? E qual que é a melhor orientação que você pode dar para quem vai ser mãe ou quer ser mãe ou é uma mãe recente aqui na Austrália? Tá. Eu fui mãe como estudante, descobri a minha gravidez como estudante e no visto de estudante, eu tinha lá a health insurance, O seguro de saúde, né? seguro de saúde de estudante. Então, primeira coisa, né, para quem é estudante, você vai ficar louca, vai dar um susto. Mas, pensando no trabalho profissional, olhando para a área profissional aqui na Austrália, trabalhar em escritório vai te trazer uma segurança maior, financeira, de rotina de vida, e você vai conseguir planejar o futuro da sua família. Que nem eu, né, e meu partner, planejar a compra de um imóvel aqui na Austrália. Para a menina, para a mulher que estiver ouvindo a gente agora, que de repente tem um trabalho operacional e pensa, mas como é que no futuro eu vou ser mãe trabalhando nesse trabalho operacional? Eu não vou conseguir, porque eu não sei se eu vou ter renda, eu não vou se eu vou ter dinheiro, né? E aqui tudo roda com dinheiro. Acalma, porque tem como. Eu fui mãe com estudante visa, não tive auxílio do governo em nada, não tive, porque lá no Brasil a gente tem a licença maternidade, aqui no visto de estudante eu não tive, hoje como residente permanente eu tenho, então mudou. Se eu tivesse conseguido essa oportunidade de trabalho antes, provavelmente eu teria conseguido o sponsor antes. Aí seria tudo muito diferente, porque uma coisa puxa a outra. Eu não sei se eu comentei com você, Carol, quando eu consegui esse trabalho, eles me ofereceram o sponsor. Mas aí eu já estava com o partner visa. Então eu não precisei. E uma coisa que foi muito engraçada, que a gerente, né, quando ela me contratou, 6 meses depois, ela me chamou para uma reunião. Pensei, pronto, agora eu vou ser demitida, vai me mandar embora, não estão gostando de mim. Ela falou, olha, a nossa empresa vai te oferecer um sponsor. Então a gente está feliz em poder te oferecer um sponsor. Mas eu já estava com o partner visa. Aí eu falei assim para ela, não, eu não preciso, porque eu tô com o partner visa, tá tudo certo, eu já tô para pegar a minha residência, né, permanente. Aí ela falou, não, você pode claim, pede pro setor de imigração reverter esse claim e a gente vai te dar, porque quando você pega o sponsor, você fica linkado naquela empresa por alguns anos. Então, para eles isso é muito interessante, porque o investimento deles de alguma forma vai retornar. Sim. Então, se eu tivesse voltado no tempo
e eu tivesse conseguido esse trabalho profissional lá atrás, eu provavelmente teria conseguido o sponsor, teria conseguido a oferta do sponsor lá atrás e teria me aberto a possibilidade de ter uma maternidade mais tranquila, com os direitos dos australianos. Então, a maternidade aqui na Austrália, tendo um trabalho profissional, mesmo no visto de estudante, você pode trabalhar part-time, trabalhando 20 horas, né, por semana. Você conseguindo um trabalho profissional, ele vai te abrir muitos caminhos por um sponsor, vai te dar. Aí você vai conseguir as referências para o seu trabalho e, de repente, no futuro você consegue um outro trabalho. Então, uma coisa puxa a outra, né? Sim. Uma coisa atrai a outra. Sim, sim. E sem contar que ainda existem empresas que também pagam a licença maternidade, né? Então, além do dinheiro que você recebe do governo como residente permanente, a empresa completa ali o seu salário. Sim. Enfim, existem diversos benefícios para depender de como aquilo funciona em cada empresa. Mas Sim. até essa parte do mesmo salário, da rotina, de poder sair no meio do dia, né? Para poder levar a sua filha para ir em um médico, para fazer algum exame, alguma coisa nesse sentido, isso acaba trazendo uma tranquilidade muito maior, né? E aqui na Austrália, eles entendem muito isso, porque aqui na Austrália, uma babá, uma doméstica, né, uma cleaner, é tudo muito caro. É muito caro pro australiano. Então, quem tem isso é um milionário. Um engenheiro de obra, normalmente ele não tem uma babá full-time, ele não tem uma cleaner full-time, igual o que acontece lá no Brasil. E trabalhando no escritório, né, você vai estar trabalhando com mães, com pais, e os escritórios, como você tem a possibilidade, o annual leave, né, que seria suas horas de folga, se você precisa ir no médico, levar a criança no médico, é só aplicar aquelas horas e ir, tudo bem. E aqui eles são bastante tranquilos em relação a isso. Ao tempo, se você, vou precisar amanhã chegar uma hora mais tarde, que eu vou precisar participar de uma reunião na escolinha da minha criança, eles entendem, tá tudo bem. Você pode fazer essa hora depois, você nem precisa, muitas vezes, aplicar o seu annual leave, eles entendem isso, você pode trabalhar uma hora a mais. Mas aqui o pessoal não trabalha uma hora a mais, né, Carol? Das 5 horas, o pessoal já tá te expulsando do escritório. Conta sobre isso também, como é que é a sua rotina de trabalho, como que é a sua rotina hoje em dia? Então, quando eu trabalhava em hospitality, né, trabalhava depois do horário, era tipo assim, era uma prática, era normal. No escritório você tem um horário para entrar, horário para sair, e aquele que fica lá depois das 5 horas da tarde não é bem visto. Significa que algo tá de errado com ele. Então, imagina só que na Austrália, né, o verão aqui, você não precisa trabalhar depois das 5 horas. Você não precisa chegar muito antes. Claro, aqui tem uma política assim, você tem algum evento, tem alguma coisa, chega 10, 15 minutos antes, que isso soa muito bem para eles, para a cultura deles. Então, a gente que é brasileiro vai aprendendo isso, né? Sim. E eu tenho dificuldade de chegar no horário. Desculpa, mas aqui eles pegam muito no pé disso. Então, aqui, você trabalhando no escritório, né, na sua área profissional, não faça hora extra que você não é pago por isso. Até os australianos falam, né? You're not get paid for that. Please don't do it. Sim. Minha manager, quando ela viu eu trabalhando lá depois das 5, muitas vezes ela já foi na minha mesa e já desligou o monitor, já falou, vai para casa que você não vai, você paga por isso, porque eles entendem isso aqui. Aqui a rotina, a hora de fechar o escritório tem que ser a hora de fechar o escritório, eles não gostam que fica lá. E se você quiser ficar lá, você fica, mas você vai ficar sozinho, porque todo mundo vai embora. Você vai ser a última a apagar a luz. E aí você vai entendendo que aquilo não faz parte, que você mesmo acaba que você não vai fazer mais isso. Sim. Porque aqui, querendo ou não, eles entendem muito da importância, né, de você ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional e que você tem um trabalho que tem que ser feito ali em 38 horas, 40 horas semanais e que o interessante é que você consiga realizar esse trabalho nesse tempo. Sem contar que hora extra seria 1,5 vezes, 2 vezes o valor da hora. Então, muitas vezes, os escritórios também nem querem, nem é interessante para eles que você trabalhe por mais tempo, porque o seu valor naquele momento já passa a ser muito maior. E no final das contas é muito bom, porque no Brasil, eu tava agora lá no Brasil, né? Eu voltei tem umas 3 semanas. E... Só trabalha... Não, você não tem noção, Aline.
esperando uma amiga pra ir jantar, ou esperando uma amiga indo lá pra casa. E assim, 7, 8 horas da noite, o pessoal ainda tá no escritório. E sem receber nada mais, sabe? Tem acho que recebe tempo de férias, que nem a gente fala. Tem aqui Banco o de time in lieu, horas. banco de horas. Mas assim, é uma cultura muito forte de trabalhar horas extra. E por isso também que muita gente vem aqui pra Austrália e às vezes pensa assim, nem quero trabalhar na minha área, tô cansado, tô de saco cheio. Como é que era a sua rotina lá no Brasil como contadora? Chegava no escritório 8 horas da manhã, às vezes até mais cedo, e saía 8 horas da noite, 9 horas da noite, e eu achava que tava abafando, né? Achava que, tipo assim, nossa, eu sou super importante, fui a última a sair, e tô aqui até 9 horas da noite trabalhando, consegui fazer tudo certinho no outro dia, chegava cedo de novo, e aquilo era honroso. Muito obrigada, eu agradeço todo o tempo que eu aprendi lá, né? Então, gratidão sempre. Mas se eu fizer isso aqui na Austrália, talvez eu vou ser até demitida por estar fazendo isso. Aqui não, aqui tem que ter o equilíbrio realmente de família e trabalho. E eles falam lá no escritório, é family first. Uhum. A criança, a mãe, o tio, o papagaio ficou doente, eles vai para casa. Eles mesmos mandam. Vai para casa, não fica aqui. Então, family first. Tem que ter uma. Aqui eles têm que ter um. Tanto é que shopping center aqui, né, fecha muito cedo as lojas. Porque o pessoal que trabalha no comércio também precisa ter tempo para a família. Então, eles realmente não gostam que faça hora extra aqui. Não, não é da prática deles. Sim. E você imaginava que você estaria nesse lugar, vivendo o que você está vivendo hoje, com as conquistas que você tem hoje? Não. 100% de certeza não. Nem sei como falar isso, até me emociona. Ah, não, eu tenho. Se eu posso te responder, até me emociona mesmo falar isso. Se alguém me falasse, não, você vai conseguir um trabalho na tua área, né? Apenas ah, tenha um auxílio, né? Uma orientação, que você vai chegar lá, eu não teria acreditado. Na verdade, eu nem acreditava. E eu fui fazer a mentoria mesmo. Falei assim: eu vou tentar fazer uma experiência para ver o ano que vem. O ano que vem eu vou tentar. E aí, quando eu comecei a aplicar para as vagas, eu estava aplicando pensando assim: eu vou fazer isso por uns 12 meses para pegar umas práticas. E depois de um ano eu vou realmente aplicar e tentar uma vaga. Não, em 2 meses eu consegui trabalho. É menos que 2 meses, né? Sim, eu tô falando, tô dando uma aumentadinha em 2 meses para ficar bem mais assim. Sim. De que você começou a aplicar até sair a vaga foi o quê? Algumas semanas, né? No primeiro mês. Muito orgulho. Muito orgulho. Eu acho que eu fui não a primeira, mas a segunda ou a terceira do nosso grupo, né, da turma 3, que conseguiu trabalho. Sim. E aí eu realmente, eu nem acredito, assim, eu fico muito feliz, mas é assim, né, o Carol, aprendendo com a vida agora um pouco mais madura, né, já passei aqueles perrengues de ser estudante, passei os perrengues de trabalhar com limpeza, os perrengues de trabalhar hospitality, né, hoje um pouco mais mulher como mãe, né, e aprendendo, né, sobre a vida, a influência de com quem você está, com quem você está seguindo, quem são suas referências de progresso na vida que vai mudar tudo. Então, assim, quem é a sua referência hoje? Quem você está seguindo hoje? O que você está aprendendo? Então, se eu tivesse tido um pouco mais de referência, né, um pouco mais da Carol referência lá atrás, eu teria, né, falando novamente, encurtado o caminho, facilitado a minha vida e teria tido mais possibilidades. Agora eu estou, claro, travando minhas possibilidades, tendo meu progresso, porque eu já aprendi um pouco como que isso funciona. Mas eu poderia ter feito isso lá atrás. Então, assim, o ambiente que você tá, Sim. sabe? O grupo que você tá faz diferença. Então, você tá num grupo certo, com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Eu lembro que quando eu estava na sua mentoria, né?
E tem eu e a Fernanda, né, que a gente é da área contábil, só tinha eu e a Fernandinha, a Nandinha, que é da área contábil, né, eu conversei com a Nandinha algumas vezes, e a grande maioria era engenheiros, né, só top de linha, né, igual a Carol, né. Aí eu pensava assim, gente, o que eu vou fazer no meio desses engenheiros, pessoal muito pra frente, né, uma visão muito diferente, né. E conversando um dia com a Nandinha, eu falei, Nandinha, a gente vai ter que se abraçar aqui. Me abraça, eu te abraço e vamos junto. Mas se pensa, se eu tivesse tentado antes, eu teria conseguido antes. Mas cadê eu precisava ter uma orientação, sabe? Uma orientação, um ensinamento, alguém que me ajudasse. Então, fez muita diferença. Ai, fico muito feliz. Foi um divisor de águas. Já quero aproveitar esse momento pra gente fazer o nosso brinde. Vamos! Enquanto eu vou abrir aqui, então, explica pro pessoal o porquê que temos aqui, né? Champanhe, copos de taças de champanhe. Porque isso começou na sua turma. Sim. Qual que foi o significado? Então, quando eu estava na turma, né, fazendo a mentoria com você, eu lembro que uma das lives você falou, olha, quando vocês aplicarem para a vaga, vocês forem chamados para entrevista, coloca aqui no grupo para isso servir de inspiração para os outros colegas do grupo, né? E coloca aqui no grupo a tacinha, né? O foguetinho, né? Então, um menino ia lá fazer uma entrevista, né? Ele falou, fui chamado para uma entrevista. Foguetinho do grupo. A outra lá, olha, eu acho que eu vou ser aprovado para essa vaga, porque já me pegaram essa referência. Tacinha, né? Aí o dia que eu fui fazer a entrevista, eu coloquei lá no grupo, né? Foguetinho, tudo. Aí o dia que a entrevistadora falou, não, você passou na vaga, né? Eu fiquei um pouco com medo. Eu falei assim, se eles mudarem de ideia, eu não vou colocar tacinha lá no grupo, não. Se eles mudarem de ideia, como é que eu tiro essas taças depois? E aí, quando eles me mandaram a oferta de trabalho, né, formalizada, aí eu coloquei lá no grupo, tacinha, né? Foi muito gostoso. Te dar essa aqui. Obrigada. E agora nós vamos brindar de verdade. Obrigada. Então, vamos brindar? Parabéns! Cheers! Cheers, Carol. Obrigada. Obrigada por ter me ajudado até aqui. É uma alegria poder estar falando com você. E para quem estiver ouvindo a gente, né, que quer mudar, que quer aprender, quer ter um progresso na vida, né, dentro daquela área que estudou, porque os estudantes que vêm do Brasil são formados, são pessoas com uma bagagem profissional muito grande. Então, você não acredita, anda com a pessoa certa, segue a pessoa certa, busca orientação com a pessoa certa, o ambiente com que você está, né, as pessoas próximas de você faz muita diferença. E obrigada. Cheers. Cheers. Muito obrigada, Carol. Para finalizar, deixa eu perguntar só uma coisa. Para quem quer trabalhar na área, ou quem precisa trabalhar na área, né? Porque tem pessoas que precisam para conseguir a residência permanente, querem ficar permanentemente na Austrália. Sim. Dá para todo mundo ou tem alguma coisa que realmente é impeditivo? Como assim, Carol? Se uma pessoa, sei lá, um amigo do Brasil veio para cá, uma pessoa que estudou com você na escola, resolve que precisa ou que quer trabalhar na área aqui, seja por qual motivo for. Existe alguma coisa que impede essa pessoa de trabalhar? Ou se ela se preparar, vai conseguir, independente aí do inglês, do tipo de visto, de estar muito tempo fora da área, né? Que muitas vezes é o caso de muitas pessoas. Uhum. Olha, eu acho que a única coisa que vai impedir a pessoa de trabalhar, de voltar para a área de atuação dela, é ela mesma. Não tem outra resposta. O único obstáculo, muitas vezes, é a gente mesmo. Então, aqui a Austrália, ela é muito aberta para o imigrante que quer trabalhar. E eles estão gritando por pessoas para trabalhar, qualificadas, tá? Que estão também buscando qualificação. Então, o único empecilho é a gente mesmo. Eu tô falando isso porque eu fui essa pessoa que não acreditou em mim, eu não acreditava muito no meu progresso. E depois que eu falei, não, eu vou tentar, aconteceu. Porque eu tentei. Então, se você não tentar, você não vai ter.
Mas para tentar, você precisa realmente tentar no formato que a Austrália pede, seguindo o padrão, o procedimento deles aqui. E a Austrália, ela recebe muito bem as pessoas, né, que querem, que estão tentando. Então, o único empecilho seria a gente mesmo. Se a gente acreditar na gente, tentar buscar orientação, seguir as orientações, pegar o curso, né? Eu vi a sua plataforma, uma plataforma bem estruturada, né? A pessoa seguir aquilo ali, eu dou 100% de chance que a pessoa vai voltar ao mercado de trabalho. Isso que eu tô falando, eu não tô vendendo o curso, não, o curso não é meu, é seu, mas se eu tiver amigas, né? Se tivesse amigas procurando voltar ao mercado de trabalho, se eu fosse a Aline há 3 anos atrás, eu diria para a Aline, 100% de certeza que você vai voltar para sua área de trabalho se você seguir essa orientação, essa cartilha que a Carol está colocando aqui. Porque é a experiência de quem viveu, quem passou por aquilo. Então, você não está pegando a experiência de uma pessoa que nunca viveu aquilo. Você não está pegando o conselho de alguém que não passou por aquilo. A gente está conversando de alguém que passou. Eu passei por isso, você passou por isso, você conhece pessoas que passaram por isso. Então, assim, seguindo, né, a mentoria, né, o curso, a orientação do curso, você só não vai conseguir trabalho na tua área se você não quiser, não tem como, é impossível. Ai, Aline, mas existe um 1% de chance da pessoa não conseguir. Ok, tem 1% da pessoa desistir, da pessoa querer voltar para o Brasil por N motivos, né, familiares, saúde, que aí são coisas que a gente não consegue controlar. Fatores externos que a gente não tem muita ação sobre ele. Mas o fator que a gente tem ação sobre ele vou seguir o que a Austrália está precisando. A Austrália está precisando de profissional como eu. Eu estou fora da minha área faz 5, 10, 8 anos, 2 anos. A Austrália precisa de você. Acontece. E aplica para vaga, faz o seu currículo, a sua covileira no padrão australiano. LinkedIn é muito, muito forte aqui na Austrália. Vira e mexe, eu recebo ofertas, eu vou até te mostrar depois no meu celular. Recebo ofertas de trabalho aqui na Austrália pelo LinkedIn. Então, a Austrália, o LinkedIn ele é muito quente aqui, né? Eles falam quente aqui na Austrália, porque acontece, os recrutadores estão ali procurando por pessoas. Então, se você quer voltar para o seu trabalho, né, para aquilo que você for qualificada lá no Brasil, segue o curso, segue a mentoria, se dedica. Posso falar do colírio? Ah, sim, conta! Olha, eu, né, estudante, faxineira, barista, trabalhando em hospitality, perrengues. Quando eu comecei a fazer a mentoria da Carol, eu tinha uma bebezinha pequena, de menos de 1 ano, mulher amamentando criança. Eu amamentava a Lorena, bebezinha, eu não tenho família aqui, então não tinha quem me ajudasse na rotina da criança. Criança acorda no meio da noite, e aí quem é mãe vai entender o que eu tô falando, quem estiver me ouvindo. E eu aplicava para as vagas depois que a Lorena ia dormir. Então, assim, quando você vai aplicar para vaga de trabalho, você tem que... o seu currículo e a covileira tem que estar no formato da descrição daquele job, tem que estar... né? Dando matching, né? Matching, tem que estar sincronizado. Então, assim, você adaptar um currículo numa covileira, às vezes toma 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não é um trabalho de 10 minutos. Se for um trabalho de 10 minutos, tá errado. Demanda tempo. E aí, quando eu ia aplicar para as vagas, eu ia aplicar à noite, depois que a neném dormia. E eu ainda estava trabalhando de barista. Eu fiquei uns 2 meses trabalhando de barista, quando eu mudei, até que eu te conheci, né? E aí, aprendendo com você... eu ia trabalhar, meus olhos estavam vermelhos, porque eu estava cansada, porque eu apliquei para trabalho, ficava aplicando à noite. No meio da noite, quando eu dormia de 4 a 5 horas por noite, mas aquelas horas interrompidas, porque eu precisava checar a neném chorava, eu tinha que amamentar. E muitas vezes eu ia trabalhar no outro dia com os meus olhos vermelhos, de cansado. Aí teve um dia que eu fiquei tão assim, eu falei, nossa, eu não posso trabalhar com os olhos vermelhos desse jeito, porque que eles vão pensar de mim? Fui na farmácia, eu comprei colírio para clarear os olhos, para hidratar, e eu fiz isso, acho que eu fiz isso durante o tempo que eu estava aplicando para as vagas,
Hoje eu não preciso mais passar por isso, mas você imagina só, ter que aplicar o colírio porque seus olhos estão cansados, você não está dormindo, porque você está usando aquele seu tempo livre, que você poderia estar descansando, dormindo ou assistindo um filme, uma música, né, ouvindo uma música, você está aplicando para a vaga. E aplicar para a vaga, a aplicação, ela demanda tempo. Sim. Então, só não consegue trabalho, só não consegue voltar para a área quem não quer. A Austrália, ela está recebendo todo mundo. E tem que aplicar. Não Sim. pode tentar. Não pode Sim. deixar de tentar. Sim. Você tentando, você vai conseguir. Sim. Para finalizar, última pergunta. Sim. Você precisou... Claro, tá? Já vou até fazer um adendum aqui, porque, obviamente, que dependendo do tipo de profissão, do cargo que você vai atuar, você vai precisar de ter o seu diploma validado. E é uma validação para trabalhar aqui. Muitas vezes é bem diferente da validação que precisa apenas para o visto. Você precisou validar o seu diploma para trabalhar aqui? Não. Não precisei. E era uma dúvida que eu tinha muito grande. Eu pensei, nossa, eu vou precisar traduzir, validar. E esse era um dos medos também, quando eu estava sozinha em casa, pensando, meu Deus, como é que eu vou achar vaga, né? Isso aprendi na mentoria. Você só vai validar se eles te pedirem. Mas a maioria das vagas eles não pedem. E eles confiam em você, naquilo que você está colocando ali na aplicação. Então, não precisei fazer de nada. Não houve nenhum requisito por parte deles. Mas, claro, a experiência que eu tive lá no Brasil, eu estou aplicando no meu trabalho aqui. Então, a experiência, sim, é muito importante para eles. Às vezes, eles dão mais valor na experiência da sua bagagem de trabalho, até quem não tem experiência, que é recém-formado, eles dão oportunidade para as pessoas, né? Que é a vaga entry level que você ensinou a gente, né? Aplica para essas vagas, né? Eu estava aplicando para a vaga de chefe, né? Eu não sabia a diferença de nomenclatura de vagas. Então, entendendo a nomenclatura do que era lá no Brasil, a nomenclatura que eles usam aqui na Austrália, não precisou. Foi tudo muito tranquilo. Maravilha! Muito obrigada pela presença. Foi demais ouvir um pouquinho da sua história. Tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas outras pessoas. Tem mais algum recado final que você queira deixar para eles? Sim. Olha, eu até me emociono de falar isso, né? Para quem estiver me ouvindo, meninas, né? Conversando aqui com meninas, mulheres, né? Homens também que às vezes está desmotivado, né? Domingão, final de tarde, pensando, nossa, vou ter que voltar para aquele meu trabalho operacional na segunda de manhã, e não é isso que eu estudei a vida toda. O que eu posso falar? Acredita em você, investe em você, o dinheiro, né? A gente falando aqui de números, business, eu sou contadora, eu estou falando de números. O dinheiro que você vai aplicar em você, aplica no curso certo, porque é que nem esse investimento que eu fiz trouxe o retorno para mim, um retorno rápido. Então, assim, eu consegui ter um progresso da minha vida. Agora, quem está ouvindo, a gente vai conseguir também ter esse progresso. Não tem nada de especial comigo, não tem nada de diferente comigo. Eu sou uma mulher normal. Uma mulher que foi estudante, faxineira, barista, agora mãe, né? Então, não tem nada diferente comigo. Eu sou uma mulher como outra, um ser humano normal. Eu consegui. E, assim, com um curso da Carol, né, Carol? Um curso que me trouxe um pouco de orientação, deu uma base forte. Então, foi um investimento que valeu muito a pena, que vai ter um reflexo na minha vida, para a vida da minha família, para a vida da Lorena, por muitos anos. Então, e eu continuo aprendendo. Então, a gente nunca deixa de aprender. Então, assim, investe no lugar certo, investe no curso certo, investe na pessoa certa, na mentoria correta, porque a gente falando de business, contador, eu mexo com dinheiro, né? Então, sem dinheiro, sem salário, você não vai conseguir muita coisa. Isso pode ser na Austrália, no Brasil, na Europa, no Canadá, onde você estiver indo. Você precisa, sim, ter uma vida financeira saudável. Então, investe no lugar certo, no curso certo, na mentoria certa, que isso vai te trazer um retorno curto, médio e longo prazo. Curto prazo, eu posso dizer curto prazo, que eu consegui trabalho em menos de 2 meses. 2 meses passa, assim, muito rápido. Então, 2 meses não é nada. 2 meses passa muito rápido. Eu passei anos trabalhando, faxinando banheiro, privada. É a verdade.
Então, assim, olha só a mudança de faxinar banheiro, trabalhar em escritório, comprar casa, fazer investimento, ter um salário no final do mês, ter família, tudo isso trouxe uma prosperidade para mim, para minha família. Então, acredita em você, investe em você e não desiste, continua tentando. É isso aí. Obrigada, Carol. E para os contadores? Tem muita oportunidade para contadores aqui? Tem muita oportunidade para contadores aqui, é um mercado bastante quente. Quem é da área administração, economista, contador, né, afins, né, dessa área, até um pouco do marketing mesmo, tem muitas possibilidades. Mas o interessante é que é um mundo tão gigante aqui na Austrália, as vagas, que quando você entra no site do Seek, né, do LinkedIn, para procurar vagas, você fica perdido. Você tem que saber aplicar para aquela vaga que se encaixa naquilo que você trabalhou, na sua experiência, às vezes até mais do que a formação, porque aqui eles olham muito a experiência. E mesmo que você seja um recém-graduado lá no Brasil, né, você precisa aplicar para aquela vaga que seja uma vaga entry-level, uma vaga de iniciante, né, que foi o que eu apliquei, e depois que eu tive um progresso maior, que aí eu fui crescendo. Mas você precisa se encaixar dentro daquela vaga, daquela experiência, daquela formação que você teve. Contadores, economistas, pessoas da área financeira, sossega, aplica, é uma área, tem muitas possibilidades de trabalho. LinkedIn, atualiza o LinkedIn, ele é muito quente. A Austrália tem muitas possibilidades de trabalho, você só precisa se adaptar ao mercado de trabalho aqui, conforme eles pedem, do currículo e da coveleira. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a você, Carol. Eu tenho um presentinho para você. Ah, que isso, Carol. Não precisa. Sério? E tem mais uma coisa que eu vou te pedir também. Uhum. Pega uma tampinha de champanhe, coloca o seu nome. Que legal. Nome e sobrenome é a sua profissão. E aí você pode colocar ali no baldinho de volta. Que legal. Peraí, então vamos lá. Você tem muitas Alines? Preciso colocar meu último nome? Vamos colocar, né? Pode colocar, sim. Aline Lima. Contadora. Certo? Obrigada, Carol. Adorei. Isso aí. É isso aí. Done. Cheers. Obrigada. Posso abrir? Pode. Obrigada, Carol, não precisava, que delícia. Caprichosa, eu vou ler só eu. Muito obrigada. De nada. Adorei a experiência, viu? Muito obrigada.